conversa de hoje é com o Thiago Maciel, que já vem desenvolvendo nos últimos 10 anos um trabalho muito profundo relacionado ao propósito. Ele tem retiros, ele tem grupo, ele tem formação de facilitadores, é uma gama assim, de um trabalho muito profundo mesmo, relacionados a esse tema tão importante que tem sido falado tanto nos últimos tempos, né, que é o propósito. Então hoje a gente vai desmistificar, a gente vai compreender, entender em que momento que a gente se desconecta do nosso propósito, que é o que a gente veio realizar aqui na Terra. Então, bora lá para esse bate-papo cheio de informação, cheio de profundidade, de muita beleza? Ti, então é com muita alegria que eu te recebo aqui. Quando eu pensei em falar sobre o propósito, né, que é algo que as pessoas têm falado tanto nos últimos tempos, eu não podia pensar em outra pessoa que não fosse você, que já está aí firmado há um tempão, né, ajudando as pessoas a encontrarem o propósito, a reencontrarem o propósito do coração delas, né? Sim. Bom, em 2020 fazem 10 anos já. Uau, que lindo. Eu queria que você contasse um pouco, que você desmistificasse um pouco o que é o propósito, porque eu sinto que as pessoas estão falando tanto essa palavra no último tempo que eu acho que até perdeu o propósito da palavra propósito. Explica pra gente um pouquinho o que é o propósito. Sim, de uma forma simples, para mim, o propósito do ser humano é amar. Então a gente está aqui, a gente vive todos os desafios do cotidiano, a gente vive as situações da vida, para de alguma forma essas situações nos friccionarem para que a gente possa algum dia aprender a amar mais. Então a gente vem aqui, aí a vida vai trazendo situações para que a gente possa cada vez mais abrir o nosso coração para o outro, para a natureza, para nós mesmos. Mas cada um ama de um jeito diferente, né? E cada um tem a sua beleza única, o seu jeito específico de ser, que tem a ver com a sua naturalidade, com a sua espontaneidade. E o que acontece que a gente desconecta do propósito? Porque eu sinto que trabalhar com o propósito, ou trazer o nosso propósito para o mundo, entregar o nosso propósito para o mundo, é algo que deveria ser muito natural. E quando a gente está trabalhando dentro do nosso propósito, ele também traz muito mais paz, muito mais tranquilidade, as coisas fluem, a prosperidade também abre muito mais. O que acontece é que a gente se desconecta e começa a viver para aquele checklist da sociedade, dos nossos pais, da empresa. O que acontece que a gente se desconecta da nossa essência e começa a viver o outro? Eu acho que isso faz parte de um sistema muito bem estruturado mesmo na sociedade, né? É quase que uma fórmula que a gente já tem pronta e que todas as pessoas vão ser encaixadas nessa fórmula e que parece que é uma fórmula para todo mundo. Então eu vou explicar melhor isso que eu estou falando. Então, desde pequeno a gente é treinado para ser de um jeito, tirar nota boa na escola, ser um bom aluno, obedecer o pai, obedecer a mãe. Aí depois, mais para frente, estudar para prestar vestibular, para ter uma faculdade boa, para ter um bom cargo, um bom emprego, para ganhar bastante dinheiro, casar, ter filho e ser feliz. Se a gente fosse assim passar uma régua na fórmula da sociedade, é isso. Quanto mais dinheiro você tem, quanto melhor o seu cargo, mais você está obtendo sucesso dentro dessa fórmula. Mas essa fórmula, de uma forma geral, ela não está levando em consideração a individualidade de cada ser humano. E nesse processo de encaixar todo mundo nessa mesma fórmula e nesse mesmo caminho, a gente automaticamente vai se desconectando daquilo que é a gente. Então, se na minha casa, quando eu era pequeno, o certo era ser bonzinho e tirar nota boa, é o que eu vou ser, porque se eu for bonzinho e eu tirar nota boa, eu vou receber reconhecimento da minha mãe, do meu pai, eu vou receber amor deles, eu vou receber atenção. Então, é natural que eu vou me adequando a esse jeito de ser. Mas, às vezes, eu sou uma criança que tem um monte de energia, eu quero subir em cima do armário, eu preciso gastar aquilo, eu sou hiperativo, e aí eu preciso ficar escondendo isso que eu sou, porque parece que é errado ser a gente, né? E aí eu vou me tornando uma coisa que eu não sou, e vou me desconectando daquilo que eu sou.
Isso, de uma forma geral, assim, se a gente for olhar para as áreas da vida, isso gera tremendos transtornos e bloqueios, porque a gente vai, a partir dessa educação, a partir dessa cultura que a gente estava inserido, a gente vai criando crenças, a gente vai estabelecendo um olhar sobre a vida que são verdades emprestadas, e aí a gente vai criando toda uma vida profissional, toda uma vida familiar, às vezes um casamento, em volta de algo que não é a gente. Chega uma hora que isso vai dar um curto-circuito. Chega uma hora que o nosso coração, que é aquilo que a gente é, vai querer se expressar. E se ele não arruma um lugar para ir, se ele não arruma uma porta, um espaço para essa expressão, esse, para mim, é o maior caso de depressão, de tristeza, do tanto de pessoas que tomam remédio hoje em dia, porque a gente está querendo ser a gente não pode, então a gente fica triste. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Essa desconexão e essa necessidade, essa construção, né, ao longo da vida que a gente vai fazendo inconscientemente, no sentido de seguir esses passos colocados, o nosso brilho também fica preso, né? E junto com o nosso brilho preso, a probabilidade da gente colocar, da gente potencializar o que a gente realmente pode ser, o que a gente pode levar e trazer para o mundo, isso também fica bloqueado, e aí vem junto com isso a tristeza, a depressão, a angústia, o desânimo, a falta de motivação, porque nesse lugar a vida não tem significado, aí a nossa beleza fica guardada a 7 chaves dentro da gente, sendo que o mundo poderia ver tudo que a gente tem de lindo, maravilhoso dentro, e a gente fica guardando por medo, né? Porque a gente acha que se a gente for aquilo que a gente tem que ser, que a gente vai ser rejeitado, a gente não vai ser amado, a gente não vai ser reconhecido, que é uma concepção infantil, que ainda está gravada dentro de nós, é uma grande crença. Se eu for eu não serei amado. Então isso também está muito atrelado com a maturidade emocional, né? Esse medo de levar para o mundo, da vergonha, de não ser aceito, de quem sou eu para colocar, quem sou eu para entregar. Eu era a pior aluna da sala, como eu, a pior aluna da sala, posso entregar algo para o mundo, né? Essas relações, elas ficam muito presas na gente, né, tia, a nossa história. Muito presas, ficam muito gravadas. Então, eu não era a melhor aluna da escola, mas talvez eu não fosse boa para aquela fórmula. Mas talvez eu seja genial para outras coisas que são fora da caixa, que são fora daquilo. A escola, ela vai achatando a gente vai ficando reprimido, vai ficando preso. Então, é um momento agora. A vida está fazendo um convite bem claro para todos nós de, ok, quem é você? O que é importante para você? O que você veio trazer de bom para nós, para que a gente possa reconstruir essa sociedade? E vamos ter que colocar o que a gente tem de melhor em movimento para construir algo novo. E o momento é esse. Aqui te ouvindo e pensando na profundidade mesmo desse assunto. E queria saber quais são os primeiros passos, como é que a gente pode começar a desvendar, a nos lembrar do nosso propósito? Por onde que a gente começa a descascar? Eu acho que o primeiro passo é a gente fazer uma profunda revisão da nossa vida, da nossa trajetória. A gente revisar aquilo que a gente viveu, as situações que aconteceram ali no nosso núcleo familiar, qual foi a educação que eu recebi, a cultura que eu estava inserido, como que isso de alguma forma influenciou o meu jeito de olhar o mundo e compreender as limitações que essa educação e esse jeito de viver lá atrás, na nossa infância, estão influenciando objetivamente as áreas da nossa vida hoje, de forma prática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu todo dia chegava em casa e ouvia o meu pai reclamando que trabalho é algo duro e penoso, foi assim que eu aprendi. Talvez eu esteja achando a mesma coisa que ele, talvez eu esteja reproduzindo a fala e o exemplo dele na minha vida hoje e nem saiba. Porque se eu souber, se eu fizer essa análise, eu vou começar a fazer um link de causa e efeito, e vou começar a compreender que eu estou dentro de uma limitação que foi implantada dentro de mim. Então, é importante fazer essa revisão, entender o que eu vivi lá atrás, o que está acontecendo na minha vida hoje, fazer os links e construir um mapa.
que é um mapa daquilo que ainda está me segurando e não está deixando eu ir para minha vida nova. Que lindo. A gente tem trazido aqui no canal algumas pessoas para falar dessas várias caixas da vida, né? Então, mais uma vez, é muito importante você estar trazendo tudo isso para a gente poder colocar também para o mundo como o autoconhecimento é tão importante e tão necessário também nessa área do nosso propósito, do que a gente entrega para o mundo, e que se a gente conseguir nos reconectar com isso, a probabilidade da gente ter muitos benefícios na nossa vida são muito grandes, né? Sim, é consciência isso, né? Porque se eu não tenho consciência do que aconteceu e isso está agindo na minha vida hoje, é muito mais forte, porque eu não estou vendo o que está acontecendo. É um condicionamento automático. Se eu tomo consciência, é natural que ele vai perdendo a força e isso vai abrindo espaço para eu colocar novos hábitos na minha vida, novos comportamentos que vão me levar para a direção daquilo que é importante para mim de verdade, que tem a ver comigo. Esse é o primeiro passo, né? O autoconhecimento. Aí a gente compreendendo aquilo que está me impedindo de dar esse passo, de me sintonizar com aquilo que eu sou novamente, aí sim, a partir daí, eu posso começar a traçar aquilo que realmente é importante. Podemos fazer uma analogia com uma casa. Então, eu tenho lá uma casa com móveis antigos, mas eu estou começando a sentir que eu gostaria de trocar esses móveis, porque eles já não estão mais combinando com o meu momento. Então, mas antes de eu colocar os móveis novos, eu vou precisar tirar os velhos. E vai um espaço de tempo que a casa vai ficar vazia. Então, nesse momento, uma prática que eu sugiro bastante é a meditação também, é a prática do silêncio. Por quê? Porque a partir da meditação e da prática do silêncio, eu vou começar a aquietar minha mente, eu vou harmonizar as minhas emoções, e a partir desse lugar de concentração e de potencialidade, eu posso receber insights e intuições a respeito do caminho que é novo, que eu ainda não conheço. Porque apesar de ser um retorno para mim mesmo, para minha naturalidade, para aquilo que eu sou, que eu era quando eu era lá criancinha, faz tanto tempo que eu me perdi dele que eu me esqueci de como fazer isso. Então, nesse momento, eu preciso me aquietar, silenciar, para poder escutar a voz da minha intuição, que ela vai me dizer os próximos passos. É esse retorno pro nosso mundo interno, né? Pelo menos para mim também, eu acho a prática mais valiosa, a meditação e o silêncio, que ajuda a gente a sair do barulho mental, a sair desses condicionamentos, a conseguir identificar aquele que observa, né, e que não está tão identificado com a mente, com os sentimentos. Então esse exercício diário vai ajudando a gente a abrir caminho para a verdade, né? Abrir caminho para a verdade do nosso coração. Aí nesse silêncio eu vou lembrando, eu vou resgatando, me reconectando com coisas que eu gostava de fazer quando eu era pequeno. Eu vou lembrando das pequenas coisas que me trazem alegria na vida. Eu gosto muito de desmistificar o propósito, porque às vezes parece uma coisa tão grandiosa, né? Quase que vai descer um raio de luz do céu e vai me falar a minha missão. É tão simples, são coisas assim cotidianas, sabe? Coisas que me trazem pequenas alegrias. Tudo isso está me reconectando com aquilo que eu sou. Essa nossa parte, ela se expressa no simples. Não tem nada de complexo e burocrático. Nossa natureza, ela é simples. Tá fazendo sentido tudo isso? Muito, sim. E eu tô aqui pensando que, para mim, um gancho foi eu pensar, assim, quando eu estava me conectando com o meu coração, quando eu estou me conectando com o meu coração, qual é uma atividade que eu gosto tanto de fazer que eu não vejo a hora passar, que é muito natural, assim, para mim, né? Então, a gente entrar em contato com essas lembranças e chamar mesmo essa energia de o que é gostoso, o que é natural, o que vem naturalmente para mim, que não é penoso, né? Que não dói, que não é difícil. Perfeito, bem lembrado. Essa história do propósito é algo assim tão natural, que é aquelas coisas assim que quando a gente vê, a gente já tá lá fazendo. A gente até às vezes tenta segurar, né? Porque, por causa de todas essas coisas, convenções sociais, né? A gente fala, não, eu tenho que me comportar de tal maneira, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quando eu vejo, eu já tô lá no meio já, né? Tem pessoas que são líderes
tem isso naturais dentro delas. E não tem, é natural, não tem como segurar. É isso. Não, tô aqui te ouvindo, tô me perdendo, assim, ouvindo você. Que lindo tudo isso que você tá trazendo. Que gostoso. Queria que você desse uma dica, algo que você sentiu no seu coração, para quem estiver nesse momento, né, disposto a olhar para isso, ou que o coração esteja pedindo para que abra esse novo estudo, né, do propósito, do coração, de entregar presentes para o mundo. Uma grande dica, uma grande pergunta, né, que você pode fazer para você, que vai te dar uma grande direção nessa jornada do propósito, é: o que faltou para mim na minha história e que agora eu posso oferecer? Porque eu tenho uma teoria que eu percebo que o propósito, ele é a cura da minha própria história. Vamos supor, se faltou amor para mim, então agora eu dou amor, porque eu consigo fazer empatia com a pessoa que não teve amor, porque essa é a minha história, é a minha própria experiência. Então, a dica que eu deixo é: o que faltou para você? Que você, durante tanto tempo, esperou receber de fora e está percebendo que é você que tem que oferecer aquilo que faltou. É isso, espero que a gente possa abrir essa oportunidade de estudo para todo mundo que estiver nos ouvindo, ainda mais nesse momento, né? Sinto que a Terra está chamando, o universo está chamando a gente. É uma grande oportunidade, né? Então, eu te agradeço muito mesmo. Você mora no meu coração, um amigo assim querido mesmo. Obrigada. Obrigado a você, viu, Lu? Uau! Então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido novos insights, possibilidades de novos questionamentos e estudos internos. E seguimos por aqui. Logo menos teremos mais vídeos, mais informações. Então fiquem por aqui ligados. E seguimos desvendando os mistérios da mente e do coração. Até a próxima e muito obrigada.